Eu denunciei o homem mais poderoso da nossa cidade. Sabia que ia morrer por isso. Ele tinha dinheiro, tinha terra, tinha gente armada trabalhando para ele. E eu só tinha a verdade na minha mão e um coração que não conseguia mais ficar quieto vendo tanta maldade. O que você vai ouvir agora é como uma mulher simples como eu quase perdeu a vida por fazer o que era certo. Meu nome é Sebastiana, mas todo mundo sempre me chamou de Dona Tiana. Hoje eu tenho 72 anos, minha filha, e posso dizer que vivi mais vidas do que uma pessoa deveria viver. Mas a história que vou contar hoje aconteceu quando eu tinha 43 anos. Era viúva há 2 anos e criava sozinha meus 4 filhos numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Sabe como é vida de interior, né, minha filha? Todo mundo conhece todo mundo e sempre tem aquela família que manda em tudo. Na nossa cidade, era a família do Coronel Aristides Ferreira. Esse homem, Ave Maria, era dono de metade das terras da região. Tinha o prefeito no bolso, o delegado era compadre dele, e até o padre da igreja principal recebia dinheiro dele todo mês. Era um homem que ninguém ousava contrariar. Eu trabalhava de costureira na época, sabe? Fazia vestidos, consertava roupas, bordava enxovais. Minha casinha ficava na rua de trás da igreja, uma ruazinha de terra batida onde morava gente mais simples. Foi ali que tudo começou, numa tarde de quinta-feira que eu nunca vou esquecer. Estava eu na máquina de costura, terminando um vestido de primeira comunhão para a filha do seu Antônio, quando escutei um barulho estranho vindo do quintal. Parecia gente chorando, mas um choro abafado, sabe? Daqueles que a pessoa está tentando esconder. Levantei da máquina e fui até a janela dos fundos. Meu quintal fazia divisa com o terreno baldio atrás da casa do Coronel Aristides. E foi lá que eu vi uma cena que mudou minha vida para sempre. Tinha uma menina, devia ter uns 14, 15 anos no máximo, toda suja de terra, a saia rasgada, chorando desesperadamente. E tinha 2 homens em pé perto dela, homens que eu conhecia muito bem. Eram o Zé Pequeno e o Manuel Grosso, 2 capangas do coronel que todo mundo sabia que faziam um serviço sujo dele. A menina tentava se levantar, mas o Zé Pequeno empurrava ela de volta para o chão com o pé. Ela implorava, dizia, por favor, não contem para ninguém, eu prometo que não falo nada. E aí o Manuel Grosso riu. Minha filha, um riso que gelou meu sangue. Ele disse, você não vai falar mesmo, sua vagabunda? Porque se você falar alguma coisa do que o patrão fez com você, a gente vem atrás da sua família toda. Naquele momento eu entendi tudo. O Coronel Aristides tinha abusado daquela criança. E agora, os capangas dele estavam ameaçando ela para ficar calada. Meu coração disparou. Minhas pernas ficaram bambas. Mas eu não conseguia parar de olhar. A menina se levantou cambaleando. Ajeitou como pôde a saia rasgada e saiu correndo. Eu vi pela cerca que ela ia na direção das casinhas da beira do córrego, onde morava o pessoal mais pobre. Os 2 homens ficaram ali conversando mais um pouco. Eu escutei o Zé Pequeno dizer, essa é a 3ª esse mês. O coronel tá ficando mais ousado. E o Manuel respondeu, enquanto ele pagar bem, problema dele. Nossa função é só limpar a sujeira depois. Minha filha, quando eles foram embora, eu fiquei ali parada na janela não sei por quanto tempo, tremendo que nem vara verde. Aquela imagem da menina chorando não saía da minha cabeça. Eu tinha 4 filhos, 2 meninas entre eles. Como ia conseguir dormir sabendo que tinha um monstro daquele solto na nossa cidade? Naquela noite, não consegui pregar o olho. Ficava pensando na menina, no desespero dela, nas ameaças que ela tinha recebido. E ficava pensando também em quantas outras meninas tinham passado pela mesma coisa e ficado em silêncio por medo. Porque uma coisa eu sabia. Homem como o Coronel Aristides não faz uma maldade dessas só uma vez na vida. No dia seguinte, sexta-feira, eu estava trabalhando quando a dona Lourdes, uma cliente minha que era meio fofoqueira, veio buscar uma saia que eu tinha ajustado para ela. Ela chegou toda agitada, falando de uma família que tinha mudado de repente da cidade na madrugada. Era exatamente a família da menina que eu tinha visto no terreno baldio. Que coisa estranha, né, dona Tiana? Ela dizia. O Joaquim era um homem trabalhador.
Tinha a vendinha dele lá na beira do córrego. De uma hora para outra, vendeu tudo por uma ninharia e se mudou com a família toda. A filha mais nova dele, a Rosinha, nem se despediu das amigas da escola. Que situação mais esquisita. Rosinha. Agora eu sabia o nome da menina. E agora eu tinha certeza de que a família dela tinha fugido da cidade por medo do que podia acontecer se ela contasse a verdade. Meu coração apertou, pensando no desespero daqueles pais, tendo que deixar tudo para trás para proteger a filha. Passou o fim de semana e eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Na segunda-feira, decidi fazer uma coisa que hoje eu sei que foi muito perigosa, mas na época me pareceu a única coisa certa a fazer. Fui até a delegacia conversar com o delegado Epaminondas. A delegacia ficava na praça principal, do lado da prefeitura. Era um prédio velho, com aquelas paredes grossas e um cheiro de mofo que dava náusea. O delegado estava na salinha dele, fumando um cigarro e lendo jornal. Quando me viu, ficou meio surpreso, porque mulher sozinha não costumava aparecer por lá. Pois não, dona Tiana. Em que posso ajudar a senhora? Respirei fundo e contei tudo. A menina chorando, os homens ameaçando, a família que tinha fugido na madrugada. Falei devagar, tentando não deixar nenhum detalhe de fora. O delegado me escutou em silêncio, mas eu percebi que conforme eu ia falando, o rosto dele ia ficando cada vez mais fechado. Quando terminei, ele apagou o cigarro no cinzeiro e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva exatamente, era algo pior, era desprezo. Dona Tiana, ele disse devagar, a senhora tem certeza do que está falando? Porque acusar um homem respeitável como o coronel Aristides de uma coisa dessas é muito sério. Eu tenho certeza do que eu vi, seu delegado. E tenho certeza de que aquela menina precisava de ajuda. Ele se levantou da cadeira e veio ficar bem perto de mim. Eu senti o cheiro de cachaça no hálito dele, misturado com o cigarro. Olha aqui, minha senhora. O coronel Aristides é um pilar da nossa comunidade. Emprega metade da cidade. Ajuda a igreja, contribui com tudo que é obra de caridade. Agora, se a senhora viu alguma coisa que interpretou errado, eu sugiro que esqueça logo essa história. Às vezes a imaginação da gente prega peças, não é mesmo? Naquele momento eu entendi que não ia ter justiça naquela delegacia. O delegado estava do lado do coronel, como eu já desconfiava. Mas ao invés de me render, aquilo me deu mais coragem ainda. Porque se os homens que deviam proteger a gente estavam protegendo o bandido, alguém precisava fazer alguma coisa. Eu sei o que eu vi, seu delegado. E se o senhor não vai fazer nada, eu vou procurar quem faça. A cara dele mudou completamente. Ficou vermelha de raiva. Dona Tiana, eu vou dar um conselho para a senhora como se fosse minha própria irmã. Não mexa em vespeiro. Tem certas coisas que é melhor deixar quietas. A senhora tem filhos para criar. Tem uma vida pacata. Não vale a pena estragar tudo isso por causa de uma história mal contada. Era uma ameaça clara, minha filha. Mas naquele momento, ao invés de me amedrontar, aquilo me fez ter mais certeza ainda de que eu estava certa. Se eles estavam com tanto medo da verdade, é porque a verdade era perigosa mesmo. Saí da delegacia com as pernas tremendo, mas decidida. Se a justiça da nossa cidade não prestava, eu ia procurar justiça em outro lugar. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, mas tinha uma coisa que funcionava muito bem: o correio. Cheguei em casa e escrevi uma carta longa, detalhada, contando tudo o que eu tinha visto e tudo o que tinha descoberto. Enderecei para o Ministério Público da capital do estado. Não sabia se ia dar em alguma coisa, mas pelo menos eu ia ter feito a minha parte. Levei a carta para o correio na manhã seguinte. O João do correio, que me conhecia desde pequena, achou estranho eu estar mandando uma carta para a capital, mas não perguntou nada. Vi a carta desaparecer no saco do malote e rezei para que chegasse nas mãos certas. Passaram 2 semanas e nada aconteceu. A vida seguiu normal, eu continuei costurando, cuidando dos meus filhos, indo na missa de domingo. Começava até a pensar que minha carta tinha se perdido pelo caminho. Mas aí, numa quarta-feira de manhã,
aconteceu uma coisa que mexeu com a cidade inteira. Chegaram 2 carros de fora, carros oficiais com placa do estado. Desceram 4 homens de terno, todos com cara de quem não estava ali para brincadeira. Eram promotores e investigadores do Ministério Público. A notícia se espalhou pela cidade que nem fogo em pasto seco. Todo mundo querendo saber o que aqueles homens tinham vindo fazer ali. E eu, minha filha, eu sabia exatamente o que eles tinham vindo fazer. Minha carta tinha chegado no lugar certo. Os homens ficaram na cidade por 3 dias. Conversaram com muita gente, fizeram muitas perguntas. No segundo dia, soube pela boca do povo que eles tinham ido na casa de várias famílias pobres da cidade, especialmente aquelas que tinham filhas adolescentes. Foi aí que eu comecei a perceber que tinha mexido num vespeiro maior do que eu imaginava, porque não era só a Rosinha. Tinha mais meninas, mais famílias que tinham sofrido com a maldade do coronel. Algumas tinham se mudado da cidade, como a família da Rosinha. Outras tinham ficado, mas viviam com medo, em silêncio, carregando aquela dor sozinhas. No terceiro dia, os promotores foram até a fazenda do coronel Aristides. Eu soube porque meu compadre Juvenal trabalhava lá como vaqueiro e ele me contou depois que foi um escândalo. O coronel berrou, ameaçou, disse que conhecia gente importante na capital, que aquilo ia dar em nada. Mas os promotores não se intimidaram. Ficaram lá por horas, recolhendo documentos, fazendo perguntas. Quando eles foram embora da cidade, na quinta-feira de manhã, eu sabia que minha vida ia mudar. Não sabia ainda como, mas sabia que ia mudar. E não demorou muito para descobrir. Na sexta-feira à tarde, eu estava costurando quando escutei um carro parar na frente da minha casa. Olhei pela janela e meu sangue gelou. Era o Zé Pequeno e o Manuel Grosso, os mesmos capangas que eu tinha visto ameaçando a Rosinha naquele dia terrível. Eles desceram do carro devagar, olhando para a janela onde eu estava. Eu me afastei rapidamente, o coração batendo que nem tambor. Eles bateram na porta 3 batidas secas, fortes. Dona Tiana, abra a porta. A gente precisa conversar com a senhora. Minha filha, naquele momento eu pensei que ia morrer de tanto medo. Mas uma coisa estranha aconteceu. Junto com o medo, veio uma raiva muito grande. Raiva de estar sendo ameaçada na minha própria casa, de ter que passar medo por ter feito o que era certo. E foi essa raiva que me deu força para responder. Eu não tenho nada para conversar com vocês. Vão embora da minha porta. Dona Tiana? A voz do Manuel Grosso veio mais forte, mais ameaçadora. A senhora sabe por que nós estamos aqui. Abra logo essa porta, ou nós vamos ter que abrir do nosso jeito. Foi aí que eu fiz uma coisa que até hoje não sei se foi coragem ou loucura. Abri a porta, mas não para deixar eles entrarem. Abri e saí para fora, para o meu pequeno terreiro, e falei bem alto, para que os vizinhos escutassem. Vocês vieram aqui me ameaçar por causa da denúncia que eu fiz contra o patrão de vocês? Pois saibam que não adianta me ameaçar agora. A verdade já está nas mãos de quem tinha que estar. O Zé Pequeno deu um passo na minha direção. E eu vi que ele tinha uma faca na cintura. Mas eu não recuei. Dona Tiana, a senhora não sabe com quem está mexendo. O coronel é um homem poderoso, tem amigos em todo lugar. Esses promotorzinhos da capital vão embora e esquecer dessa história toda. Mas nós vamos ficar aqui. E a senhora também vai ficar. Com os seus filhos. A ameaça aos meus filhos foi como um tapa na minha cara. Mas ao invés de me amedrontar, me deixou com mais raiva ainda. Se vocês encostarem um dedo nos meus filhos, eu grito essa cidade inteira abaixo. Todo mundo vai saber que tipo de gente vocês são e que tipo de patrão vocês servem. Foi aí que o Manuel Grosso perdeu a paciência. Ele veio para cima de mim, levantou a mão como se fosse me bater. Mas nessa hora, aconteceu uma coisa que salvou minha vida. A dona Conceição, minha vizinha do lado, saiu no quintal dela gritando. Que barulho é esse? Que conversa é essa aí no meio da rua? E logo depois dela, saíram mais vizinhos. O seu Benedito, a dona Maria da Guia, até o padre Anselmo, que estava passando pela rua, parou para ver o que estava acontecendo. Os 2 capangas perceberam que tinham gente demais olhando
e não podiam fazer nada ali na frente de todo mundo. Isso não vai ficar assim, dona Tiana, disse o Zé Pequeno, já recuando para o carro. A senhora vai se arrepender de ter se metido onde não devia. Eles foram embora, mas eu sabia que iam voltar. E sabia que da próxima vez não ia ter vizinhos para me salvar. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando nos meus filhos, no que podia acontecer com eles por causa da minha decisão. Meu filho mais velho, o Carlos, tinha 17 anos na época. As meninas Fátima e Aparecida tinham 15 e 13. O caçula, meu João, tinha apenas 9 anos. Como eu ia proteger eles sozinha? No sábado de manhã tomei uma decisão difícil. Levei as crianças para a casa da minha irmã, que morava numa cidade vizinha. Inventei uma desculpa qualquer. Disse que era só por uns dias, para eles passarem um tempo com os primos. Mas no fundo eu sabia que podia ser muito mais do que uns dias. Voltei para casa sozinha no domingo à tarde. A casa vazia fazia um eco estranho, e eu me sentia ao mesmo tempo aliviada por ter colocado meus filhos em segurança e apavorada por estar sozinha para enfrentar o que vinha pela frente. Na segunda-feira, soube pela vizinhança que o coronel Aristides tinha ido até a capital de carro, numa viagem urgente. Provavelmente tinha ido tentar usar as influências dele para enterrar a investigação. E talvez tivesse conseguido, porque passaram dias sem que nada mais acontecesse. Mas na quinta-feira da semana seguinte, aconteceu algo que ninguém esperava. O padre Anselmo apareceu na minha porta, e pela cara dele, eu soube que ele trazia notícias importantes. Dona Tiana, preciso conversar com a senhora. É sobre aquela situação que andou acontecendo aqui na cidade. Sentamos na minha salinha, e ele me contou uma coisa que mudou tudo. Tinha aparecido na casa dele uma mulher jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, que tinha crescido na cidade, mas tinha se mudado há alguns anos. Ela tinha procurado o padre porque soube, através da família, que tinha tido uma investigação na cidade sobre o coronel Aristides. Dona Tiana, essa moça me contou uma história terrível. Disse que quando era adolescente, há uns 8 anos, ela também foi vítima do coronel. Na época, minha família dela tentou fazer alguma coisa, mas foram ameaçados e acabaram se mudando da cidade. Agora ela soube da investigação e quer falar com os promotores. Ela disse que tem mais detalhes, que pode ajudar a provar que isso não foi um caso isolado. Meu coração disparou. Finalmente, uma testemunha que podia confirmar tudo que eu tinha denunciado. Mas, padre, eu disse, como vamos fazer para ela falar com os promotores? Eles já foram embora. Ela tem o endereço do Ministério Público, dona Tiana. Ela vai escrever uma carta detalhada contando tudo o que aconteceu com ela. E ela falou uma coisa importante. Ela sabe de outras meninas que passaram pela mesma coisa. Meninas que hoje são mulheres adultas e podem falar a verdade sem medo. Naquele momento eu entendi que a minha denúncia tinha sido só o começo. Tinha aberto uma porta que estava fechada há anos e agora outras vítimas estavam encontrando coragem para falar. Mas eu também sabia que isso ia deixar o coronel ainda mais desesperado e perigoso. E eu estava certa. Na sexta-feira à noite, aconteceu a coisa que eu mais temia. Eu estava na cozinha preparando um chá antes de dormir, quando escutei um barulho no quintal. Um barulho de alguém mexendo no galinheiro, assustando as galinhas. Apaguei a luz da cozinha e fui até a janela. Não conseguia ver nada, estava muito escuro. Mas as galinhas continuavam fazendo barulho, como se tivesse alguém perturbando elas. Foi aí que eu senti o cheiro de querosene. Minha filha, naquele momento meu sangue gelou. Eu entendi imediatamente o que estava acontecendo. Eles iam queimar minha casa, comigo dentro. Corri para o quarto, peguei a pouca roupa que consegui carregar e saí pela porta da frente, tentando não fazer barulho. Consegui chegar na casa da Dona Conceição, minha vizinha, e bati na janela do quarto dela. Dona Conceição, pelo amor de Deus, me ajude. Eles vão queimar minha casa. Ela me deixou entrar e ficamos as duas na janela do quarto dela, olhando para minha casa. Não demorou muito. Vimos uma claridade começar a botar a aparecer nos fundos. O fogo tinha começado. Meu Deus do céu, sussurrou a Dona Conceição. Eles são capazes de tudo mesmo. Minha casinha de madeira queimou rapidinho. Em meia hora não sobrou quase nada.
A máquina de costura que era meu ganha-pão, os móveis que eu tinha comprado com tanto sacrifício, as roupas dos meus filhos, tudo virou cinza e fumaça. Eu fiquei ali na janela, vendo minha vida inteira sendo destruída, e chorei todas as lágrimas que tinha no corpo. Mas junto com a tristeza, senti uma coisa que me assustava: alívio. Porque se eles tinham queimado minha casa, significava que estavam com medo. Significava que a verdade estava incomodando mesmo. O corpo de bombeiros chegou, mas já era tarde demais para salvar alguma coisa. Eles apagaram o fogo e ficaram ali até de manhã, vigiando para não alastrar para os outros lotes. O delegado também apareceu, fingiu que estava investigando, mas eu sabia que ele sabia exatamente quem tinha feito aquilo. Ele veio falar comigo, com uma cara de quem estava representando. Que tragédia, dona Tiana! Parece que foi um curto-circuito. Essas instalações antigas são muito perigosas. Eu olhei para a cara dele com todo o desprezo que sentia. Curto-circuito, escambau, seu delegado. O senhor sabe muito bem quem fez isso e por quê. Dona Tiana, a senhora está muito abalada com a tragédia. Às vezes o desespero faz a gente imaginar coisas. Naquele momento eu tive vontade de gritar, de xingar, de fazer um escândalo. Mas me controlei porque sabia que não ia adiantar nada. A justiça da nossa cidade estava toda comprada pelo coronel. Nos dias seguintes, fiquei hospedada na casa da dona Conceição. Ela e o marido dela me trataram como família, me deram comida, roupa, um lugar para dormir. Mas eu sabia que não podia ficar ali para sempre. E sabia também que não estava segura. Foi aí que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Escrevi outra carta para o Ministério Público, contando sobre o incêndio, sobre as ameaças, sobre tudo o que tinha acontecido depois da minha primeira denúncia. E no final da carta fiz um pedido, que eles me dessem proteção, porque eu tinha medo de morrer antes que a justiça fosse feita. Mandei a carta numa segunda-feira. Na quarta-feira recebi uma resposta. Uma carta oficial com o selo do Ministério Público, dizendo que eles iam mandar alguém para me buscar e me levar para um lugar seguro enquanto a investigação continuava. Na sexta-feira de manhã, chegou um carro oficial na porta da casa da dona Conceição. Desceu um homem de terno que se apresentou como investigador do Ministério Público. Ele me explicou que iam me levar para a capital, que eu ia ficar numa casa segura até que pudessem prender o coronel e os capangas dele. Dona Sebastiana, ele disse, a senhora foi muito corajosa ao fazer essa denúncia. E agora nós temos mais 3 mulheres que se apresentaram como testemunhas. Vamos conseguir prender esse homem e fazer justiça. Naquele momento, minha filha, eu senti uma alegria que não cabia no peito. Não era só pela justiça, era pela esperança de que outras meninas não iam passar pelo que a Rosinha e as outras tinham passado. Peguei minhas poucas coisas, me despedi da dona Conceição com um abraço apertado e entrei no carro oficial. Enquanto a gente saía da cidade, eu olhei pela janela de trás e vi a fumaça ainda subindo do terreno onde tinha sido minha casa. Mas não senti tristeza. Senti orgulho. A Casa Segura ficava numa cidade maior, a umas 2 horas da nossa cidade. Era uma casa simples, mas confortável, com uma senhora muito gentil que cuidava de mim como se eu fosse da família dela. Fiquei lá por 3 semanas, sem contato com ninguém da minha cidade, só esperando notícias da investigação. E as notícias chegaram numa manhã de terça-feira. O investigador apareceu na casa com um sorriso no rosto que eu nunca vou esquecer. Dona Sebastiana, nós conseguimos! Prendemos o coronel Aristides ontem à noite e prendemos também os 2 capangas dele. Eles foram pegos em flagrante tentando intimidar uma das testemunhas. Eu senti as pernas bambas e tive que sentar. É verdade mesmo? Eles foram presos? Verdade, e tem mais. Com base no que a senhora e as outras testemunhas contaram, nós conseguimos provar um padrão de crimes sexuais que durava há mais de 10 anos. O coronel vai ficar preso por muito tempo, dona Sebastiana. E os capangas também. Naquele momento eu chorei, minha filha. Mas foi um choro diferente. Foi um choro de alívio, de vitória, de justiça finalmente sendo feita. Voltei para minha cidade 1 semana depois. A notícia da prisão do coronel tinha virado a cidade de ponta cabeça.
Tinha gente que não acreditava, gente que ficou revoltada, mas tinha também muita gente que ficou aliviada, principalmente as mulheres, principalmente as mães de meninas adolescentes. Não tinha mais casa para voltar, então fiquei morando uns tempos com minha irmã na cidade vizinha. Mas depois de alguns meses decidi voltar. A cidade era a minha casa e eu não ia deixar que o medo me expulsasse de lá. Consegui um dinheiro da indenização do seguro da casa. Pouco, mas deu para começar de novo. Construí uma casinha pequena no mesmo terreno onde tinha sido a outra. E voltei a costurar. Voltei à minha vida. Meus filhos voltaram também, claro. No começo ficaram meio assustados com tudo que tinha acontecido. Mas depois entenderam que a mãe deles tinha feito a coisa certa. Principalmente as meninas. Elas ficaram orgulhosas de ter uma mãe que teve coragem de enfrentar um homem poderoso para proteger outras meninas. O julgamento do coronel Aristides aconteceu 2 anos depois. Eu fui testemunha principal, junto com outras 4 mulheres que encontraram coragem para contar suas histórias. Foi difícil, viu, minha filha? Contar tudo aquilo na frente do juiz, dos advogados, da família do coronel que estava lá tentando intimidar a gente. Mas quando o juiz deu a sentença, 25 anos de prisão para o coronel e 10 anos para os 2 capangas, eu senti que toda a luta tinha valido a pena. Depois disso, minha vida mudou de muitas maneiras. Algumas pessoas da cidade nunca me perdoaram por ter derrubado o coronel. Diziam que eu tinha acabado com muitos empregos, que tinha prejudicado a economia da cidade. Mas outras pessoas me apoiaram, principalmente as mulheres, principalmente as mães. E sabe o que mais mudou, minha filha? As meninas da cidade começaram a andar de cabeça erguida. Não tinham mais medo de passar perto da fazenda do coronel. Não precisavam mais desviar o caminho quando viam os capangas dele na rua. Porque agora elas sabiam que tinha alguém que ia proteger elas. Que tinha alguém que ia acreditar na palavra delas. Uns 2 anos depois do julgamento, uma coisa aconteceu que me deixou muito emocionada. A Rosinha, aquela menina que eu tinha visto chorando no terreno baldio, voltou para a cidade com a família. Ela já era uma moça feita, devia ter uns 17 anos, e veio me procurar. Quando ela bateu na minha porta naquela tarde de domingo, eu quase não acreditei. Ela estava toda diferente, mais alta, mais forte, com um sorriso no rosto que eu nunca tinha visto nela antes. Dona Tiana, ela disse, eu vim aqui para agradecer à senhora por ter tido coragem de falar a verdade, por ter me defendido quando eu não conseguia me defender. Nós 2 choramos muito naquele dia, minha filha. Choramos pela dor que ela tinha sentido, pela injustiça que ela tinha sofrido, mas choramos também de alegria, porque a verdade tinha vencido, porque a justiça tinha sido feita. A Rosinha me contou que depois que a família se mudou, ela ficou anos tendo pesadelos, anos se sentindo suja, envergonhada, como se a culpa fosse dela. Mas quando soube que o coronel tinha sido preso, que outras mulheres tinham tido coragem de falar, ela começou a se curar. A senhora salvou minha vida, dona Tiana, ela me disse. E salvou a vida de muitas outras meninas que nem nasceram ainda. Essas palavras, meu bem, essas palavras valem mais do que qualquer tesouro do mundo. Hoje, passados todos esses anos, eu posso dizer que faria tudo de novo. Mesmo sabendo do sofrimento que ia passar, mesmo sabendo que ia perder minha casa, que ia ter que enfrentar ameaças de morte, eu faria tudo de novo. Porque algumas coisas na vida são mais importantes que nossa própria segurança. A proteção das crianças é uma delas. O coronel Aristides morreu na prisão, uns 5 anos depois de ter sido condenado. Quando soube da notícia, não senti alegria, mas senti uma paz profunda. Senti que, finalmente, aquele capítulo terrível da nossa cidade tinha se fechado para sempre. Os filhos dele venderam as terras, se mudaram para longe e nunca mais ninguém ouviu falar deles. A fazenda foi dividida entre várias famílias pequenas, famílias trabalhadoras que transformaram aquela terra de maldade numa terra de fartura e alegria. Meus filhos cresceram, se casaram, me deram netos lindos. O Carlos virou professor, trabalha numa escola na capital. A Fátima se formou enfermeira e cuida de crianças num hospital.
A Aparecida é advogada. Imagina só, minha filha criou coragem de estudar direito por causa de tudo que a gente passou. E o João, meu caçula, é padre. Ele sempre diz que escolheu essa vocação, porque viu na mãe dele o que significa ter fé na justiça divina. Todos eles me falam que sentem orgulho de ter uma mãe corajosa, que aprenderam comigo que fazer o certo às vezes dói, mas que a dor de não fazer o certo dói muito mais. E que a gente nunca deve ficar calado diante da injustiça, mesmo quando parece que não tem jeito de vencer. A minha história se espalhou pelo Brasil inteiro, sabe, minha filha? Teve gente de jornal que veio aqui me entrevistar, teve gente da televisão, até um livro fizeram sobre o caso. Mas eu sempre dizia a mesma coisa para eles. Eu não fiz nada de especial. Eu só fiz o que qualquer mãe, qualquer mulher decente faria. O especial foi ter tido gente disposta a me escutar e fazer justiça. E é verdade. Eu não me considero heroína de coisa nenhuma. Eu só sou uma mulher que não conseguiu ficar calada vendo uma criança sofrer. Uma mulher que acreditou que a verdade sempre vence, mesmo quando demora. Durante todos esses anos, recebi centenas de cartas de mulheres do Brasil inteiro. Mulheres que passaram por situações parecidas, que encontraram coragem nas suas próprias histórias depois de conhecer a minha. Mulheres que me agradeciam por ter mostrado que é possível enfrentar os poderosos e vencer. Cada carta dessa é um presente, minha filha, porque me mostra que aquela decisão terrível que tomei naquela tarde de quinta-feira não mudou só a minha vida. Mudou a vida de muitas outras pessoas também. Tem uma carta em especial que eu guardo até hoje como se fosse ouro. É de uma menina de 15 anos lá do Ceará que conseguiu denunciar um tio que abusava dela depois que a mãe leu sobre a minha história no jornal. Ela escreveu: Dona Sebastiana, se a senhora teve coragem, eu também posso ter. A senhora me ensinou que a gente não precisa carregar sozinha o peso da maldade dos outros. Quando leio essas cartas, eu entendo que Deus tinha um plano muito maior do que eu imaginava naquele dia em que vi a Rosinha chorando no terreno baldio. Ele queria que uma mulher simples como eu fosse o instrumento da sua justiça. E eu me sinto honrada de ter sido escolhida para isso. Claro que ainda fico triste quando penso em todas as meninas que sofreram antes de eu ter coragem de falar. Fico pensando que se eu tivesse denunciado antes, se alguém tivesse denunciado antes, talvez muita dor tivesse sido evitada. Mas também sei que cada coisa tem seu tempo e que talvez naquela época eu não tivesse a força necessária para enfrentar tudo que enfrentei. A idade me ensinou que a gente não pode carregar a culpa pelas coisas que não fez no passado. A gente só pode se responsabilizar pelas coisas que faz no presente. E eu posso dormir em paz todas as noites sabendo que quando tive que escolher entre o medo e a justiça, eu escolhi a justiça. Hoje, aos 72 anos, eu ainda moro na mesma cidade onde tudo aconteceu. Ainda tenho minha máquina de costura, ainda faço meus bordados, ainda cuido das minhas plantas. Mas agora, eu também tenho uma coisa que não tinha antes. Eu tenho a certeza de que fiz a diferença no mundo. Tem dias que eu sento aqui no meu terraço, olhando para o lugar onde ficava o terreno baldio, onde vi a Rosinha naquela tarde terrível, e penso em como a vida é estranha. Como uma decisão de alguns segundos pode mudar o destino de tanta gente. Como a coragem pode nascer nos momentos em que a gente menos espera. E tem uma coisa que eu sempre falo para os meus netos, uma lição que espero que eles carreguem para o resto da vida. Não importa quão pequenos a gente seja, não importa quão poderosos sejam nossos inimigos. Quando a gente tem a verdade do nosso lado e a coragem de falar, a gente se torna gigante. A gente se torna capaz de mover montanhas e derrubar torres. As pessoas às vezes me perguntam se eu tenho medo de que algum parente do coronel, algum antigo aliado dele, venha tentar se vingar. E eu respondo sempre a mesma coisa. Medo eu tenho sim, mas não é um medo que me paralisa. É um medo que me deixa alerta, que me lembra de que a luta entre o bem e o mal nunca acaba completamente. Porque é assim mesmo, minha filha. A maldade sempre vai existir no mundo. Sempre vai ter gente disposta a machucar os mais fracos
para conseguir o que quer. Mas também sempre vai existir gente como nós. Gente disposta a enfrentar a maldade de peito aberto, mesmo sabendo que pode sair machucada da luta. E cada vitória nossa, por menor que seja, deixa o mundo um pouquinho melhor para os que vêm depois. Cada vez que a gente escolhe falar ao invés de ficar calado, que a gente escolhe agir ao invés de fingir que não viu, a gente está plantando uma semente de justiça que um dia vai dar frutos. Por isso eu digo para você que está me escutando. Se um dia você se deparar com uma situação de injustiça, se você presenciar alguém sofrendo nas mãos de quem deveria proteger, não fique calado. Eu sei que é difícil, sei que é assustador, sei que parece impossível vencer quem tem mais poder e mais dinheiro que a gente. Mas lembre da minha história. Lembre que uma costureira viúva de uma cidadezinha do interior conseguiu derrubar um coronel poderoso. Lembre que a verdade, quando é falada com coragem, tem uma força que nenhuma ameaça consegue calar. E se você for uma mãe, se você tiver filhas, lembre que a sua coragem hoje pode estar protegendo elas amanhã. Que o mundo que a gente deixa para os nossos filhos é construído pelas decisões que a gente toma hoje. Eu já estou chegando no fim da minha jornada, minha filha. Meu corpo está cansado, minha vista não é mais a mesma de antes, minhas mãos às vezes tremem quando eu estou costurando. Mas meu coração continua forte, continua batendo com a mesma indignação contra a injustiça que sentia naquele dia em que vi a Rosinha chorando. E enquanto eu tiver força para falar, vou continuar contando essa história. Porque ela não é só minha história. É a história de todas as mulheres que encontraram coragem para enfrentar o impossível. É a história de todas as mães que lutam para proteger suas crias. É a história de todos que acreditam que a justiça sempre vence no final. Quando eu morrer, quero que escrevam na minha lápide apenas isso. Aqui jaz Sebastiana que não ficou calada. Porque no final das contas, meu bem, é isso que importa. Não importa se somos ricos ou pobres, famosos ou desconhecidos. O que importa é se a gente teve coragem de falar quando era preciso falar, de agir quando era preciso agir. A vida me ensinou que a gente nunca sabe quando vai ser chamado para ser instrumento da justiça divina. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a anos. Mas quando chegar a nossa hora, a gente tem que estar pronto. Pronto para deixar o medo de lado e fazer o que é certo. E se você chegou até o fim da minha história, se você me escutou até aqui, é porque no fundo do seu coração, você sabe que também é capaz dessa coragem. Que também tem dentro de você essa força que move montanhas e derruba gigantes. Então não esqueça, você é mais forte do que imagina. Sua voz tem mais poder do que você pensa. E sua coragem pode ser a diferença entre a vitória da justiça e o triunfo da maldade. Que Deus abençoe você, minha filha, e que te dê a sabedoria para saber quando falar e a coragem para falar quando for preciso. E lembre-se sempre, você não está sozinha nessa luta. Tem uma multidão de mulheres corajosas torcendo por você. E entre elas está esta velha aqui, que um dia também teve medo, mas escolheu a coragem.